a paz do Senhor, aqui é o irmão Felipe. Estamos sequenciando nossas 7 reflexões positivas sobre o Sermão do Monte. Essa é a nossa playlist de número 3, Sermão do Monte, parte 3, baseada no capítulo 7 de Mateus. Nós já postamos alguns vídeos já nela e hoje estamos entrando para a conclusão do Sermão do Monte. Nós começaremos a falar hoje sobre a porta estreita e a porta larga. Essa seção final do Sermão do Monte é uma aplicação do Evangelho, né? Aqui ela vai falar sobre a porta, sobre 2 portas, 2 caminhos. Depois, mais tarde, vai falar sobre 2 árvores, 2 tipos de frutos. Depois vai falar sobre 2 tipos de construção. Entendeu? Primeiro, 2 tipos de caminho, 2 tipos de porta, 2 tipos de frutos e 2 tipos de construção. Tanto os caminhos, quanto os frutos, quanto a porta, quanto a construção, estão relacionados à vida do cristão e da humanidade em relação ao Evangelho. As portas e os caminhos estão relacionados porque a verdade central do Evangelho, que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, Jesus Cristo, ele é o único caminho, a única porta. O caminho que é Jesus, o caminho do Evangelho, é o caminho da sinceridade, é o caminho do arrependimento, é o caminho da fé verdadeira. Ninguém entra, ninguém passa por este caminho se não for revelado a ele por Deus. Como Jesus virou para Pedro, quando Jesus perguntou: quem que vocês pensam que eu sou? E aí Pedro virou para Jesus e falou: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, ou seja, Jesus virou para Pedro e falou: quem te revelou isso foi o meu Pai. Você não chegou a esta conclusão por um raciocínio, não foi alguém que virou para você e falou: olha, não, mas foi o meu Pai que está no céu. Não foi a carne e nem o sangue. Então, aí depois vai falar sobre os 2 tipos de árvores, os 2 tipos de fruto, né? Falando sobre os falsos profetas, pessoas que se manifestam querendo tirar as pessoas do verdadeiro caminho, querendo trazer uma forma de caminho dentro do caminho, um atalho para o reino dos céus. Naquele quadro dos 2 caminhos, a gente vê um caminho estreitozinho sendo trilhado e a gente vê várias pontezinhas no meio e tem um abismo, né? Mais ou menos algo assim entre os 2 caminhos, e tem umas pontezinhas de um caminho para o outro. O que traz uma certa preocupação, né? Eu não posso fazer uma aplicação daquele quadro, tem alguns erros teológicos, mas na verdade toda ilustração ela não incorpora nada de forma completa das realidades espirituais, né? Como disse Jesus para Nicodemos: se eu falei de coisas espirituais, de coisas materiais, vocês não entenderam, como vocês vão entender se eu falar das coisas espirituais? De forma que aquele quadro ele não é totalmente errado, porque a ilustração do caminho ela também não compreende toda a realidade do reino dos céus. Ela é apenas uma ilustração entre muitas outras ilustrações que Jesus dá. Ele é o caminho, ele é a porta, ele é o pastor das ovelhas, ele é a verdade, ele é a vida.
Então são muitas outras coisas para poder incorporar a realidade ou ilustrar a realidade do reino dos céus. Mas vamos nos deter hoje na primeira parte. Depois nós estaremos postando mais alguns vídeos para poder chegar a essas outras ilustrações que Jesus falou. Ok? Vamos lá. Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Jesus é o único caminho. Ele já deixou isso bem claro. Há muitos universalistas, e muitos progressistas, e muitos que querem fazer um diálogo religioso, abrindo mão dos seus princípios e abrindo mão da palavra de Deus, acabam se contradizendo, porque eles querem passar uma ideia de que todos os caminhos levam a Deus. Mas Jesus disse que só Ele é o caminho. E Ele começa dizendo, olha, entrai pela porta estreita. Ou seja, por que Ele disse isso? Olha, ele está falando, esta é a minha recomendação para vocês. Quando Moisés virou para o povo e falou, olha, eu ponho diante de vocês a vida e a morte. Aí ele falou, escolhei, pois, a vida. Assim Jesus começa falando da mesma forma, entrai pela porta estreita. Esta é a minha recomendação. Vocês querem a vida eterna? Trilhem pela porta estreita. E quando Jesus fala a porta estreita, entrai pela porta estreita, falando assim, sigam todas essas orientações que eu já estou dando para vocês, orientações que Jesus começou desde lá das bem-aventuranças no capítulo 5 de Mateus até aqui. E os meus ensinamentos, que não se restringem apenas aos ensinamentos do Sermão do Monte, mas todo o Evangelho, todo o ensinamento de Jesus, toda a doutrina de Jesus. Entrai por essa porta, me seguir, né? E aí vai, por quê? Por quê? Porque larga é a porta. A porta larga é a porta. Os antigos pastores assembleianos, né, sempre falavam isso. Num caminho estreito, não se tem espaço para bagagem. Você leva apenas a roupa do corpo, né? E você vai passar num desfile, você está indo num caminho e aí você chega naquele desfiladeiro lá dentro, aquele valezinho, onde tem uma muralha de um lado uma muralha assim, uma ribanceira, né? De um lado e do outro também, né? De terra. E só tem entre eles tem aquela rachadurazinha com abertura que cabe uma pessoa para passar até chegar do outro lado. Mas aí você está cheio de malas, está cheio de coisas que você está levando consigo, né? E aí não dá, ou você tem que deixar aquelas coisas para você conseguir passar, né? Assim também não existe espaço. Assim também, por isso eu disse, é um caminho da sinceridade. Você realmente precisa estar disposto a seguir Jesus. Você sabe que muitas coisas você vai ter que deixar para trás. Muitas coisas você vai ter que deixar para trás, né? Nós não estamos para seguir a Jesus. Muitas das coisas que você ama, você está apegado a ela, você vai ter que deixar para trás.
porque a um certo andar você conseguirá levá-las, mas chegará um momento em que elas se tornarão um impedimento para você prosseguir mais adiante. Elas se tornarão um impedimento para que você prospere na sua vida espiritual. E você só conseguirá caminhar por essa passagem se você deixá-las. Existem muitas passagens na Bíblia que vão ilustrar isso que eu estou falando e que Jesus falou. Ou seja, ele falou várias vezes sobre isso. Vamos lá, vamos ler essas passagens. Mateus 10, 38, diz assim: E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder sua vida por amor de mim, achá-la-á. Tem uma passagem que diz que aquele que quer seguir ao Senhor é semelhante a um homem que parou, que foi construir uma torre, mas aí antes de construir a torre ele sentou e fez um cálculo se poderia, com o dinheiro que ele tinha, com a condição que ele tinha, começar e terminá-la, para que ele não viesse a ser vaiado depois, porque começou e não tinha condição de construir e deixou tudo parado, né? Quantas pessoas que começam construções, aqui mesmo a gente tem, aqui em Sabará, a gente tem algumas construções de ferrovias que ficaram paradas, túnel que ficou ali, o túnel ali que ficou abandonado, ou seja, se não tem condição de terminar, por que começou, né? Assim, Jesus fala a respeito, se você quer seguir o Senhor, você tem que estar totalmente disposto, totalmente comprometido com em seguir ao Senhor. Tem que ser sincero, tem que ser completo, verdadeiro no seu caminho em seguir. Por isso que eu falei que a porta estreita é o caminho da sinceridade. Vamos a mais uma ilustração? Também Mateus 16, 24, 25 diz assim, e 26, para acrescentar. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa de sua alma? Né? Ok? Existe outra ilustração também em João 15, versículo 18 e 19. Outra parte em que Jesus frisa sobre que devemos segui-lo. E que a porta ela é estreita, é uma porta de um compromisso verdadeiro e sincero para com ele, né? Mateus 15, 18 e 19, João 15, 18 e 19. João 15, 18 e 19 diz: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece, né? Então, ou seja, aquele que quer seguir a Jesus deve saber que ele vai ser aborrecido pelo mundo. Se você quer seguir a Jesus, mas não quer ser aborrecido pelo mundo, então você está andando pelo caminho largo. E aí Jesus disse: olha, larga é a porta que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, porque muitos não querem saber
não querem saber de abrir mão da sua vida. Eles querem ganhar a vida, eles não querem abrir mão de sua vida pela causa do Senhor. Abrem mão da sua vida por muitas causas. A gente vê os movimentos ativistas, né, por aí, mas abrir mão pela causa do Senhor não querem. E por uma causa que realmente será válida. Uma causa que realmente é válida, né? Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Agora, este é o caminho que leva à vida, né? Jesus é o caminho que leva à vida. E somente Ele conduz à vida, ok? É uma breve reflexão e depois nós estaremos continuando falando sobre essa questão e vamos falar sobre os frutos. Fiquem com Deus e a paz do Senhor.